Então, continuando aqui no seu esquisito, qual das cadeias a seguir apresenta um composto cujo nome é 3,5,6 trimetil 4-propil hept-2-eno? Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem é a cadeia principal, sempre de trás para frente aqui na nomenclatura. Cadeia principal, então sempre a cadeia principal vai terminar com ano, eno ou ino. E os radicais vão sempre terminar em io, tipo aqui propil, metil, certo? Então vamos ver aqui como identificar a cadeia principal numa estrutura. A cadeia principal vai ser aquela maior sequência de carbonos que eu tenho, que eu posso encontrar, a maior quantidade de carbonos. E se tiver uma dupla ou uma tripla ligação, obrigatoriamente tem que passar por ela. Essa cadeia principal tem que ter na cadeia principal a dupla ligação ou uma tripla ligação. Então, se eu fosse contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu teria 7 carbonos nessa sequência aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também descendo para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já seria menos. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a maior quantidade de carbonos é descendo aqui. Então, essa maior quantidade de carbonos passando pela dupla ligação, isso aqui vai ser chamado de cadeia principal. Então, primeiro eu identifico quem é a cadeia principal. Segundo passo é numerar os carbonos da cadeia principal. Essa numeração pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, seguindo a seguinte regra. Toda vez que tiver uma dupla ligação ou uma tripla ligação, eu devo obrigatoriamente começar na extremidade mais próxima dessa dupla ligação, então, que é o caso aqui. Então, esse carbono vai ser o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu numerei isso daqui, eu agora vou ver quais são os radicais. Aquilo que ficou fora da cadeia principal é chamado de radical. E todo radical ele tem uma terminação "io" no final, ok? Então, eu vou seguir a mesma sequência aqui da quantidade de carbonos. A quantidade de carbonos é que vai dizer o prefixo. Um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent e assim por diante. Então, como só tem um carbono aqui, met, como ele é um radical, terminação "io", então ficou metil. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pent, certo? 5 é pent. Então, como ele é radical, fica pentil. E ainda tem uma particularidade aqui. Isso aqui é um carbono secundário, está ligado a esse carbono e está ligado a esse aqui. Como isso aqui é um carbono secundário e está ligado à cadeia principal, é chamado de sec secundário, sec pentil. Então, isso aqui é um sec pentil. Aí, como é que eu vou dar o nome da cadeia toda aqui? Eu começando pelo nome dos radicais primeiro, mas eu tenho 2 radicais diferentes. Como é que eu começo aqui? Por ordem alfabética. Então, o M vem primeiro do que o P. Não é sec, que sec é a posição, é pentil. Isso aqui é um pentil. Então, mesmo se fosse o S aqui, vinha depois. Então, eu começo primeiro pelo metil. Então, eu vejo qual é a posição aqui. Esse metil está ligado aqui carbono, está ligado ao carbono 3. Então, eu começo 3-metil. Esse 3 é a posição que ele está aqui. Então, 3-metil. Depois aqui, esse sec-pentil está ligado ao carbono 4. Então, 4-sec-pentil. E depois eu venho para a cadeia principal. Eu conto quantos carbonos tem. São 8, então é oct. Certo? Oct são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É oct. E aqui eu vou indicar onde está essa dupla ligação. A dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3 da cadeia principal. Então, está entre o 2 e o 3. Prevalece sempre o menor número. Então, eu boto aqui 2. Aí, como tem uma dupla ligação, eno. Esse O porque é um hidrocarboneto. Então, aqui é 3-metil, 4-sec-pentil, oct, 2-eno. Então, não é essa a estrutura que ele está pedindo aqui, certo? Então, seguindo aqui. Aqui nós temos a letra B. A cadeia principal, eu já marquei aqui, foram 7 a sequência aqui, certo? E aí sobrou esses 4 radicais aqui, um metil aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui eu tenho com 3, 3 é prop, então fica propil. Como está ligado ao carbono do meio, é um isopropil, certo? Então,
A nomenclatura aqui eu vou começar pela seguinte aqui. Então, como é a letra P, que é um propil, esse radical, aqui M vem antes, então eu tenho um metil ligado ao carbono 3, um metil ligado ao carbono 5 e um metil ligado ao carbono 6. Então, ligado ao carbono vai ficar 3,5,6, 3,5,6. Como são 3 metil, vai ficar trimetil. Aí agora eu venho ao propil, também chama, o propil aqui, que é um isopropil, está ligado ao carbono 4 aqui. Então vai ficar 4 isopropil. Aí vem a cadeia principal, hept, que são 7, 2, está aqui a cadeia, a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, então vai continuar aqui o menor, 2 eno. Então também não é a resposta aqui do sexto quesito, porque aqui é um isopropil e não simplesmente um propil. Ele só é propil se estiver ligado a um dos carbonos da ponta. Se estiver ligado ao carbono do meio, ele é isopropil, que é o caso que vai acontecer aqui. Veja que a estrutura é bem parecida, o que mudou foi isso aqui. Ligou o carbono da ponta aqui, ó, e não do meio, que está ligado ao carbono 4. Então, destaquei a cadeia principal, aquela que tem a maior quantidade, passando pela dupla ligação. Mas, continuando o seguinte aqui. Veja que a dupla ligação agora está entre o 1 e o 2, e não entre o 2 e o 3. Aqui era entre o 2 e o 3. Aqui está entre o 1 e o 2. Então vai ficar aqui, ó, eu tenho metil, metil, metil e um propil aqui, no carbono 4. Então vai ficar 3,5,6 trimetil igualzinho, 4 propil também, e a cadeia é igual com 7 hept, só que a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2, então prevalece sempre o menor, que é 1. Então vai ficar 1 eno. Então também não é a resposta aqui, porque aqui é 2 eno. Então, seguindo aqui embaixo, a letra D, nós temos 3,5, aqui nós, a mesma estrutura, certo? Só que mudou, a única que mudou foi aqui, ó, a ligação saiu do 1 para o 2, certo? Era de 1 para 2, agora essa aqui veio para do 2 para o 3. Então aqui eu tenho metil, 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 do mesmo jeito, e um propil aqui, vai ficar 3,5,6 trimetil, 4 propil, hept, 2 eno, que é justamente essa aqui, que ela está perguntando aqui, ó. 3,5,6 trimetil, 4 propil, hept, 2 eno. Então a resposta correta aqui é a letra D. Aqui a letra E, ele tem um metil, 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 mas aqui é isopropil também. E apesar disso também a ligação está entre o 1 e o 2, então é 1 eno e não 2 eno, então está errado aí. O sétimo quesito diz o seguinte: quantos átomos de carbono C possui na cadeia principal da molécula apresentada a seguir? Então aqui, ó, ele deu a cadeia completa, eu destaquei para a cadeia principal, disse que a cadeia principal é aquela que tiver a maior quantidade, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é a maior quantidade de carbonos. Então ele quer saber quantos carbonos tem na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7, aqui já está respondida aí essa questão. Fácil, fácil. Oitavo. A nomenclatura para a estrutura seguinte, ele quer saber qual é essa nomenclatura aqui dessa estrutura. Então eu também enumerei a cadeia principal. Destaquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 só. Já perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a maior quantidade foi essa daqui, ó, 10. Então primeiro eu vou agora, destaquei a cadeia principal. Já sei quem são os radicais. Vou numerar os elementos da cadeia principal. Eu disse que sempre começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quando tem uma dupla ligação no meio, a gente começa mais próximo da dupla ligação. Quando não tem, eu devo começar do mais próximo de um radical. Então, por exemplo, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 para chegar no primeiro radical, que é esse aqui. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4. Então, 4 aqui está ligado a esse etil aqui.
Então, eu começo a numerar a partir daqui, que está mais próximo, essa extremidade está mais próximo desse radical do que essa daqui desse. Então, vou começar a numerar aqui de trás para frente desse jeito aqui. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quem fica fora da cadeia principal são os radicais. O radical com carbono é metil, com 2 carbonos é til, um carbono metil. Então eu tenho um metil no carbono 5 e um metil no carbono 4. E aqui eu tenho um etil também ligado ao carbono 4. Por ordem alfabética, o E vem primeiro do que o M. Então o E, que é etil, está ligado ao carbono 4, vai ficar 4 etil. E aqui eu tenho um metil no carbono 4 e um metil no carbono 5. Então vai ficar 4,5 di, porque são 2, dimetil. E a cadeia principal, ela tem 10 carbonos, então é dec. Então, como só tem ligações simples, an, e é um hidrocarboneto, então termina com O. Então 4 etil, 4,5 dimetil, decano. Então a resposta aqui é letra B. O nono, determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbonos e ramificação no carbono 2 e 5 da cadeia principal. Então aqui, ó, se ele tem 10 carbonos no total e tem uma ramificação no carbono 2 e uma no carbono 5, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No carbono 2 ele botou uma ramificação aqui e no carbono 5 ele botou outra ramificação. Então eu tenho 8 carbonos aqui com mais um aqui e um aqui, são 10. Então no total eu tenho 10. Tendo uma ramificação no carbono 2 e tem uma ramificação no carbono 5. Eu até numerei carbono 1, carbono 2, fiz uma ramificação, carbono 3, carbono 4, carbono 5, eu fiz outra ramificação, carbono 6, 7 e 8. Então aqui eu montei a estrutura, vou destacar a cadeia principal e vou dar um nome agora, começando sempre pelos radicais. Eu tenho 2 metils, um no carbono 2 e um no carbono 5, então vai ficar 2,5 dimetil. E como são 8 aqui, octano. Então está aí a resposta da letra, é a letra D. Finalizando aqui, uma questão parecida também, só que agora tem uma dupla ligação, então não é ano, vai ser eno no final. Então, o nome disso aqui, eu vou destacar a cadeia principal, contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, destaquei a maior quantidade. O que sobrou foram 2 metils, um ligado no carbono 5 e o outro também está ligado no carbono 5. Então, é só botar aqui 5,5 dimetil. Aí a cadeia principal é 6, são X. Só que aqui está entre o N, que é a ligação dupla, N. Essa daqui está no carbono 2 por carbono 3, então prevalece sempre o menor, 2. Esse IN aqui são ligações triplas, não tem ligação tripla, é ligação dupla. Então a resposta certa aqui, letra E. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E aqui nós temos a resposta do nosso gabarito: A, D, 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 B, B, D, E. Ok? Um abraço a todos.